Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Podcrash. Eu sou o Brian Mello. Eu sou o William Lemos. E o tema de hoje é Pastoreio Jovem. Glória a Deus. Hoje nós temos o nosso convidado é Pastor Luan. Pastor Luan, apresente-se para nós, fala um pouquinho da sua conversão, um pouquinho do senhor. Amém. Paz do Senhor a todos. Estou feliz de estar aqui hoje, nessa noite, né? E privilégio poder estar aqui, participar e falar de um assunto tão importante e acredito que necessário. E eu praticamente nasci na igreja, né? O pai e a mãe se converteram. Eu tinha meses de vida, um ano e meio de vida. E desde lá cresci com ensinamentos da palavra de Deus, né? Cresci nos caminhos do Senhor. Amém. E na minha adolescência, minha juventude, tive minhas decisões erradas, meus caminhos tortuosos, mas né, não fui tão longe. Mas logo, né, ainda jovem, e acertei nos caminhos de Deus e pela graça e misericórdia do Senhor estou aí até hoje. Glória a Deus. Casado, tem as coisa mais linda do mundo. Graças a Deus. Sim. É um privilégio pra gente ter o pastor Luan aqui, né? Que é uma referência pra gente ali na igreja de Puípe Canudos. E é um dos pastores mais jovens que a gente vê, assim, que tem realmente exercido o trabalho, né? Fez um trabalho bem importante lá na cidade de Paverama. E hoje é uma honra ter o senhor aqui conosco. Então, começando já as primeiras perguntas. Quais são os maiores desafios de pastorear sendo jovem? O que o senhor acha, assim, do começo da sua estrada como um pastor? O que o senhor acha que foi o mais desafiador, assim, principalmente sendo um jovem? Ser pastor não é fácil. Em geral, né? Não precisa nem ser... A dificuldade, ela é a nossa idade, sendo jovem. Ser pastor não é fácil. Pode começar com 30, com 50 anos. É um dos ofícios mais difíceis, né? Uma pesquisa que foi feita diz que o primeiro trabalho mais difícil do mundo é ser presidente dos Estados Unidos e o segundo mais difícil é ser pastor de uma igreja. Nossa. Então, mas, né, sendo jovem, a gente enfrenta alguns desafios, né? Além ainda. Porque, principalmente se a maioria das pessoas da igreja que você vai ser pastor, eles são pessoas de mais idade. Então, eles já viveram bem mais do que você, têm mais experiências de vida, e que muitas das vezes eles julgam que você não consegue resolver aqueles problemas porque tu não tem idade suficiente para isso. Sim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios de ser julgado inexperiente. Mesmo antes de te conhecer, de te ouvir, de saber como tu pensa, como tu age. Na mentalidade das pessoas, né? Numa empresa, o cara vai ser o chefe, vai ser alguma coisa, ele é julgado inexperiente só porque ele é mais jovem. Sim. De certa forma, não deixa de estar certo. Né? Certamente a pessoa que viveu mais tempo tem mais Sim. experiência de vida. Claro. Mas o pastor, ele deve ter, é necessário que tenha mais experiência com Deus do que a igreja. E isso é independente da idade que você tenha, né? Se é a primeira vez que você vai ser pastor de uma igreja, você pode ter 50 anos, tudo é novo, né? Você não tem experiência nenhuma. Mas sendo jovem, a dificuldade ela é um pouquinho maior. Sim. Tem outros desafios, né? O pessoal tem aquela mentalidade assim, o que esse piá novo vai Tipo querer isso. me repreender alguma coisa? Quer me ensinar? O que ele tem pra me ensinar, instruir, né? Como eu vou falar do meu casamento, tô 30 anos casado, pra ele que tá 10. É. Né? O que eu tenho de vida servindo a Deus, esse cara tem de... Né? Que eu tenho de vida servindo geral. a Deus, esse cara tem de vida. Sim. Então é esse tipo de coisa. É bem assim. complicadinho, né? E, pastor, o senhor nessa caminhada, a gente fala pastor jovem, né? O senhor começou... Com quantos anos o senhor começou sendo pastor? Né? E o senhor percebeu que a sua idade ela atrapalhou um pouco ou ela ajudou o senhor, né, a conhecer mais? O senhor já foi discriminado por conta da idade, já sendo um pastor jovem, agora enquanto pastoreava a igreja?
Porque nós consideramos pastor quem pastoreia, né? Uhum. E o senhor teve um período de 4 anos, né? Pastoreando a igreja de Paverama. O senhor foi discriminado, a idade atrapalhou, ajudou. Conta um pouco dessa experiência para nós, como é que foi? Eu tinha 23 anos, no ano que eu completaria 24 anos. A gente foi em fevereiro de 2021 e em junho de 2021 eu fiz 24. Então, era bem mais novo, né, do que agora. E a dificuldade que nem eu estava dizendo antes, né? As pessoas julgam, principalmente pessoas assim mais interiorando, Sim, são um pouco mais bruto, né? Mas em compensação, quando eles te conhecem e confiam em ti, eles têm um coração muito bom, né, para ajudar e tudo. E mas a maior dificuldade por ser novo é essa questão. Tu ser assim um pouco, a pessoa fica um pouco apreensiva de ouvir o teu conselho, porque tu é mais novo, sim. porque não te conhecem ainda, né? Sim. Mas no geral, assim, dificuldades por ser mais jovem, não. Né? Eu vejo, assim, a palavra de Deus é um dos maiores exemplos para quem quer ser pastor, almeja isso, sente o chamado para isso. Né? Eu vejo as epístolas de Paulo a Timóteo. Uhum. E ele era jovem, exercia um trabalho, uma função Sim. de importância, trabalhando com Paulo em viagem missionária, ou mesmo quando ele recebia as cartas de Paulo, né? Sim. E Paulo deu um conselho para ele, dizendo que a tua juventude não seja um problema para ti, né? Paulo deu um conselho para ele. Porque as pessoas olham assim, o que o jovem hoje faz, né? Jovem é arruaceiro, jovem é bagunceiro, jovem não leva nada a sério, não tem compromisso, não gosta de compromisso. Então, em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, o que Paulo estava dizendo para Timóteo era ser diferente dos outros jovens. E mostra para eles no exemplo Uhum. que tu é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer sendo jovem, né? Ter preocupação com essa parte, sim, um pouco maior do que só falar, mas demonstrar que tu é maduro Sim. tanto quanto eles que têm mais idade do que tu. Uma postura de seriedade, né? Não ser De ser uma... muito infantil, tem que ser uma Isso. pessoa madura, né? Mostrar que tu tem compromisso, Sim. mesmo tu tendo 23 anos de idade, mas tu tem compromisso diferente do que o filho de um deles que tem 25 e tem dificuldade de trabalhar de manhã cedo, de se manter num emprego, Sim. mostrar que tu tem seriedade, compromisso com as coisas. E principalmente, claro, porque a gente está tratando das coisas de Com Deus. certeza. Pastor, eu não. Essa não tá aqui. O senhor acha que o seu casamento, que o senhor casou cedo, né? A gente conhece já o pastor Luan já de De algum algumas tempo. umas décadas. Bom, o pastor me conhece desde que eu sou um toquinho de gente, né? Tava conversando ali. De mãe duas tava décadas grávida. ele já te conhece. Já. Imagina. Mas o senhor acha que o casamento cedo para o senhor ajudou no seu amadurecimento? Com certeza. Eu, como eu disse antes no início, eu, né, tive minhas caminhadas fora, pouca coisa, né? Não muito. E eu brinco com a minha esposa, a mulher mais linda do mundo. Eu sei que ela vai assistir, que ela sempre assiste. E eu sempre brinco que ela foi a ferramenta que Deus usou, né? Uhum. Porque eu vinha nos cultos, tudo. E a gente era criança, a gente brincava junto. A gente tava mais velho, né? Eu brinco com ela de que Deus usou ela como uma ferramenta, porque eu comecei a gostar dela, me apaixonei por ela e tava ali, indo na igreja e tudo. Mais por causa dela, mas estava ali. Sim. Até que um dia que Deus me batizou com o Espírito Santo, no ano de 2012. E aí as coisas foram mudando. Em 2013 eu me batizei na Zago, no mesmo dia que o irmão William, dia no mesmo 14 dia. de julho de 2013, né? Um dia Foi. frio que tava. Morreram juntos. E, né? E com certeza isso me ajudou, né? Porque ela foi criada de uma maneira bem por dentro, assim, dos caminhos de Deus. E ela dizia que se fosse para namorar alguém que vivia um pouco dentro da igreja, um pouco no mundo, ela não queria. Ela queria alguém sério. Então eu Compromissado. disse assim, eu gosto dela, então eu vou ficar na igreja. E fiquei. Deus, Sim. né, me agraciou de ter ela como esposa desde o ano de 2015. Né? Esse ano a gente fez 10 anos de casado. Eu me casei, eu tinha 17 anos para fazer 18, casei em maio e em junho fiz 18 anos. Meu pai teve que assinar para mim casar. Mas com certeza serviu para me amadurecer. Sim. E o casamento muda a gente por completo, né? A gente é obrigado, se a gente ainda não tem noção Sim. e ter, né, que tem que amadurecer, o casamento com o decorrer dos dias nos obriga a aprender a Obriga. ser maduro. É na marra.
Igual a gente, eu e a Júlia. A Júlia O casou que é com... o certo. Sim, é o correto. A Júlia Quem casou com casou que é 17 pra casa, tem um 18. ditado É antigo, né? verdade. Então a gente tem que Correr correr atrás. atrás. Mas eu trabalhava desde os meus 14 anos praticamente, né? Trabalhava de manhã, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde. Depois ali dos 16 eu larguei a escola por decisão minha, né? Fui trabalhar e tudo, já tinha um certo compromisso, mas Sim. com certeza casar cedo me ajudou. Se eu pudesse voltar atrás, uma coisa eu mudaria. Essa parte de não ter completado meus estudos Sim. naquela época. Esperaria um pouquinho mais, claro que casaria com ela, né? Sim. Mas esperaria um pouquinho mais para essa parte da nossa vida assim secular talvez ser um pouquinho melhor, mas também a gente entende que tudo tem a mão de Deus, né? Com certeza. Sim. E em relação continuando as nossas perguntas, então, pastor, o que você tem aprendido sobre Deus enquanto cuida de pessoas? De que Deus ama nós incondicionalmente. A gente, como ser humano, a gente olha assim às vezes para as pessoas, para alguém, e como pastor, tu já orou, tu já jejuou, tu já pediu para Deus aquela situação ali e não muda, não melhora, não vai para frente, tu ora. E por mais que talvez a minha parte como ser humano seria assim, ó, largar de mão, porque, né, tem aquela coisa de Deus que te impulsiona, não continua orando, porque Deus ama incondicionalmente. É por mais que a pessoa seja com atitude, seja ingrata em relação a Deus, com tudo que Deus já fez, Deus continua amando. E dizendo assim, lá no teu coração, assim, continua orando e insistindo com eles. Sim. Porque se tu for pensar, Deus não desistiu da cruz. E se se Jesus tivesse desistido da cruz, que seria de mim. Então Jesus não vai desistir dele também. Então tem Verdade. que continuar orando e insistindo. O amor, na verdade, né? Que O mais que a gente acredito que... aprende sobre Deus em relação a pessoas é o quão grande é o amor de Deus. Acho que é o que mais acaba se demonstrando, assim, em relação E ao isso tu pastoreio. Né? aprende estando lá. Na teoria, ouvindo os outros falar, é bom, mas tu vivenciar isso. Tu abraçar como se fosse fazendo o papel de Jesus, dando um abraço em alguém. Isso só sente tu estando lá. Nem a gente teve, né? A gente tava conversando antes, nós tivemos o aprendizado no IBA, né? Mas eu acho que fazendo a escola bíblica a gente não tira essa essência que o senhor está tirando agora, né? Tirou nesse período que o senhor teve em Paverama, em Teutônia, lá tem tirado todos os dias ali, sendo o braço direito do seu pastor, né? É que o IBA é bastante teoria, assim, mas a prática acaba sendo bem diferente do que é aplicado, porque tu sente a pressão, né, do momento na hora, a urgência das coisas na hora. Sempre ouvi e carrego isso comigo, né? Sempre falo de que a gente tem que estar sempre esperto para aprender as coisas e guardar tudo que tu aprende. Sim. Porque nem a escola bíblica, o IBA, é bastante teoria e às vezes tu tá ali e pensa assim, quando que eu vou usar isso na minha vida? Mas de repente tu tá lá, num lugar distante, né? Se sentindo muitas vezes sozinho, tu lembra de uma aula que tu teve. Sim. Ou tá lá num culto e tu é o dirigente, tu tem que pregar, tu tem que fazer, e tu lembra de uma aula, esse culto tá morno, o que eu vou fazer? Aí tu lembra de uma aula que o teu professor disse assim, quando o culto estiver morno, chama as pessoas para receber uma cura lá na frente. Faz tu com que a fé das pessoas levante e que o culto mude. Tu sente quando tu tá lá, não é que depende de ti, mas tu é o responsável. Com certeza. Sim. Tu é o responsável por fazer com que a igreja ore, que a igreja adore e também, né, abrir o caminho para que Deus desça ali. E esse é o caminho. É uma responsabilidade. Fazer com que levante, que tenha fé no culto, que tenha desejo por Deus. Porque se a gente fizer culto para bater palma e cantar, sem o intuito de que Deus entre na igreja e esteja ali manifestado, movendo na vida das pessoas, então a gente não precisa abrir a igreja e fazer culto. O intuito é de que Deus venha, que Deus se manifeste, né? E que Deus venha mudar a vida das pessoas. Glória a Deus. Amém. E pastor, o senhor já teve momentos de crise, do tipo, será que eu aguento? Será que eu vou conseguir? Será que vai mais um pouco? E como é que o senhor lidou com isso? Como é que o senhor lida com isso? Se acontece, se não? Isso se você perguntar para um jovem pastor, ou para o pastor já que pastoreia há 50 anos, ele poderia fazer aquela velha brincadeira que todo pastor faz, assim,
Hoje é sexta, ontem era quinta, hoje de manhã foi. Todo dia a gente sente assim, né? Porque a Sim. gente é ser humano. Coisa que as pessoas muitas vezes olham assim, né? Não generalizo, mas as pessoas olham, muitas vezes julgam assim, o pastor tem que ser de ferro, tem que ser super-homem, o pastor é ser humano. Se Sim. tu se sente triste, se sente cansado, se sente com vontade de desistir do teu emprego, sente vontade de desistir do teu casamento, sente vontade de desistir da tua própria vida, o pastor também sente tudo isso, porque a gente é ser humano, É né? igual o pastor Ivan Sente. fala, né? Não tem um S de super aqui embaixo Não da tem, não é camisa de dele. aço. E a, É de gente, carne e e a osso. gente que é membro acha que o nosso pastor é É. super-homem, né? Isso é uma coisa normal, não sei se isso é errado ou certo, mas é uma coisa comum que acontece muito. Sim. Aí a gente passa por isso, né? O desejo, a vontade de, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu podia estar trabalhando lá, tava num emprego bom, ganhando um bom no salário, eu era responsável pelo setor da empresa que eu trabalhava, o que eu vim fazer aqui? Longe da minha família, das pessoas que eu conheço, pessoas que eu amo, que me amam, que me ajudavam. Aí eu e a minha esposa e meus 2 filhos aqui, né? Depois Deus deu a graça de ter eu brinco, tem um teutonense que Deus deu de presente para nós carregar como lembrança para sempre, Sim. né? E, mas essas coisas, às vezes, assim, a gente tem que levar como assim, eu não posso me esquecer de quem me trouxe para cá. Sim. Eu achar que com as minhas forças eu consigo. Não, eu sou um Sim. ser humano. E, e eu acho, assim, que a gente enfrenta essas coisas, a gente tem que procurar o colo de Deus nesses dias, assim. Nesses dias difíceis, que tu pensa, assim, que é a última, né? Eu já tive cultos que eu preguei para minha esposa, para meus 2 filhos, lá. Imagina. Isso aí, a escola bíblica eu não te ensino. Isso aí, o livro não vai te. Talvez alguém te contando uma experiência, mas tu viver na pele é diferente. Já tinha ido ajudar a ponte de pregação, tinha ali, mas tu, seu pastor, tu orar, tu ir visitar 2, 3 e convidar para vir na igreja, chegar no sábado, no dia do culto, tu tá ansioso, Uma expectativa que a não vem pessoa veja ninguém. lá. Tá É, só tua mulher e teus filhos imagina. ali. Tem que pregar para eles. Alguém tá escutando em algum lugar. É uma coisa mais difícil, né, pastor? Tu viver, que a gente, que nem eu vejo, eu vendo de fora, vou me usar como exemplo. Eu posso pensar, mas eu faria diferente. Eu não agiria dessa forma. Eu, eu acho que isso acaba acontecendo, né, pastor? Agora, vivenciar aquilo ali que nem o senhor falou, tá só o senhor e sua esposa e seus 2 filhos na igreja. Não tem nada a não ser Deus para suprir o desejo, né, de não desistir. Passou isso na sua cabeça alguma vez de pensar em desistir, mas Deus vir e confortar o seu coração e Sempre. E tem um dizer que diz assim: uma das maneiras de tu ser sábio é tu aprender com o erro dos outros. sim, Tu vê, né? Tu até pensa assim, se eu tivesse no lugar dele, eu faria diferente. Tem coisas que tu consegue fazer, mas tem coisas que quando tu chega lá, tu entende por que que a pessoa agiu daquele Sim. jeito. Não sim, tem como tu fazer diferente. Tu tem que passar por aquilo ali. O pastor Ademar é uma pessoa que eu tenho muito apreço por ele, eu respeito e honro muito ele, e eu aprendi muito com ele. Tive a oportunidade de trabalhar, né, com meu pai no centro administrativo, fazendo serviço lá de obra, há anos atrás, e eu, sim, 2 semanas e meia, 3 semanas que eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. E uma das frases que ele falou, eu escrevi numa agenda antiga que eu tenho lá guardado, que era assim: não abandona a dor. Ele sim, dizia: não abandona a dor. E no meio daquela dificuldade não tem ninguém que tu possa recorrer, sempre tem um braço estendido de Deus para ti. E com certeza, tu olha para tua esposa, para teus filhos, não posso, né, desistir. Deus tem uma obra, Deus me chamou, até que Deus diga o contrário, que Deus mova meu coração ao contrário, me mude minha direção, me fale, eu tenho que ficar aqui, tenho que permanecer aqui, do jeito que tiver. Vamos para frente orando, pedindo direção de Deus, pedindo coragem, unção de Deus e vamos embora. Graça e Glória a bola pra Deus. frente. A graça e a força vem de Deus, não de nós. E o importante é ter uma esposa que te apoia. Eu ia dizer antes isso, agora veio de novo. Um dos maiores exemplos de fé que eu tenho comigo é a minha esposa. Eu já disse isso para ela. Eu disse para ela: eu admiro a tua fé, a tua coragem.
Aí eu já disse isso numa igreja, em algum lugar que eu estava. Eu disse assim, os pastores geralmente são honrados, né, pelo trabalho, tudo que eles fazem. Sim. Mas a maioria deles, poderia dizer todos, né? Mas eu não vou generalizar, mas a maioria deles conseguiu o que conseguiu porque ele tinha uma mulher forte do lado dele. Quantas vezes, nas primeiras vezes, assim, no primeiro ano, pensei, meu Deus. E ela estava ali do lado e disse assim, não, Deus chamou a gente. Tava lá no culto, só ela e as crianças, vamos fechar a igreja e vamos embora. Eu disse, não, tem culto hoje. Eu tô aqui para ouvir a palavra, eu vim aqui para ouvir meu pastor pregar. Ela falava assim, né? Levanta a cabeça, foi Jesus que te chamou. E isso é importante também. Sim. Ter Deus do lado e ter a tua esposa do lado. Eu dou, assim, muita louvor a Deus e agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, que é uma bênção de Deus na minha vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Até é interessante, o senhor mencionou ela ali. Como é que foi, pastor, em relação ao chamado? Porque o senhor já contou pra gente, a gente tem essa experiência, mas para compartilhar pro pessoal, em relação a que o senhor falou, que ouviu o primeiro chamado, mas pediu para que Deus tocasse primeiro nela, confirmasse com ela para o senhor ver que era realmente a vontade de Deus para o senhor seguir. Se o senhor quiser compartilhar com a gente como é que foi essa história. Eu tinha sido consagrado obreiro e estava com o sangue fervendo, queria fazer, queria. E no meio, assim, o ministério tinha apareceu duas oportunidades e eu estava pronto, né, no meu coração, pensando comigo, Sim. bombando. Não tinha experiência, não sabia, né? E isso mexe com tudo, a vida muda totalmente a vida da gente. Totalmente. E aí, a gente tinha o Elias pequeno ainda na época. E eu falei pra ela assim, que tu acha a gente ir lá em tal lugar? Né? Tem a proposta, perguntaram pro pastor o que achava de nós ir. Ela disse, vamos orar, porque para ver se é de Deus. E eu pensei pra mim assim, como se é de Deus? A obra é de Deus, precisa de gente, a gente tá aí. E eu fiquei a assim, obra pô, é de gente, a gente é a gente. e passou, né? Aí passou uns meses, outra igreja. Tinha pastor, aí vamos lá. Eu acho que da mesma maneira, vamos orar. E aquilo ali, de certa forma, assim, eu pensei assim, esfriou em Foi mim, né? murchando. E passou, assim, alguns anos. Eu continuei ajudando Uhum. na igreja, ponto de pregação, culto isso, culto aquilo, e ajudando, dando aula no IB. E aí, um dia, fui lá na cidade de Teutônia para orar pelo pastor que estava enfermo. E aí, lá dentro daquele quarto, né, ele ali deitado, na debilidade dele, dificuldade que ele estava, fui junto com o pastor Ivan orar por ele. E quando eu estava orando por ele, assim, aquela coisa, daquelas outras duas vezes, do início, quando eu tinha sido consagrado obreiro, aquilo acendeu dentro do meu coração. Só que agora eu era um pouco mais maduro, aquilo ficou ali dentro do meu coração. E eu sabia, né? A igreja estava sem pastor, tinha alguém que estava tocando os cultos lá, só que o ministério queria que alguém fosse para lá. E a secção ia assumir, né? Sim. Aí eu fiz diferente. Eu orei para Deus e disse assim: Deus, se é da tua vontade o sentimento que eu senti aqui, então toca na minha esposa, porque das outras duas vezes eu queria da minha vontade, depois eu entendi que não era a tua vontade. Então muda isso no pensamento dela, no coração dela. Se for a tua vontade, a resposta dela vai vir dela. E aí eu cheguei em casa, os dias passaram, fui de novo fazer uma visita, né? O pastor já tinha vindo a falecer lá. E aí eu fui lá fazer uma visita com o pastor Ivan, que era o seccional na época. Os irmãos, como estavam sem pastor, eu fui junto. E quando eu voltei, naquele dia era um feriado, me lembro até hoje, ela estava mexendo a cobertura de um bolo no fogão. E ela olhou para mim assim, como é que foi lá? Eu contei para ela como é que tinha sido o dia. E ela olhou para mim e disse assim, eu acho que Deus quer que a gente vá para lá. Ela disse, isso estava dentro do meu coração, ardendo, já fazia uns quantos dias, só que eu tinha ficado bem quietinho. E eu pensando assim, Jesus, tu não vai mudar o coração dela. Não vai falar Será com que não é de novo, né? Nem Jeremias, tu me iludiu, eu fiquei iludido. E aí, como é que é? E ela disse, e aí eu, que eu não queria demonstrar que isso já estava ali dentro. Eu disse assim, será, amor? Por que tu acha isso? Bem Aí disfarçado. a gente foi conversando e foi orando e Deus foi encaminhando. Aí o pastor estava fazendo trabalho um final de semana assim, e não, ele levava um casal ou 4 irmãos ir para lá fazer o culto.
E quando chegou a nossa vez na escala de ir, a gente foi e a igreja, né, o pastor disse que a igreja recebeu a gente diferente. Não melhor que os outros, mas diferente. Sim. A maneira deles com a gente, né? Comigo e com ela. Sim. Eu nem preguei naquele dia, foi o pastor Ivan que pregou. E por conta disso ele começou a mandar mais eu e ela para lá. E foi indo, foi indo. Ele disse, olha, o que vocês acham? Aí ela teve um sonho e Deus confirmou tudo, né? E a gente foi. Glória a Deus. Larguei meu emprego, larguei tudo, largamos a nossa vida aqui e fomos embora. Matou os boi, queimou os carroças. E fui embora. Se atirar. Glórias a E- Deus. É uma... Mas não foi uma decisão fácil, né, pastor? Nem um pouco. Eu imagino só. Até uma das próximas perguntas aqui que a gente tem, pastor. Eu até tava me arriando. Eu gostaria de fazer essa pergunta porque eu tava comentando com a Alan sobre isso aqui. É fácil fazer amizade sendo pastor jovem? Ou as pessoas te veem só como autoridade espiritual? Eu até comentei, brinquei com ela assim, porque eu falei com ele, tocando mensagem, ele falou assim: pá, gostaria de ser mais amigo, mais íntimo do pastor Luan, só que não digo temor, mas dá um medo de chegar mais próximo dele, porque é uma pessoa mais séria em relação o âmbito geral, né? Se apresenta mais sério, né? E como é que é, pastor, pro senhor, assim, fazer amizade com outras pessoas? Essa questão de amizade, o pastor quer ter amigo, né? Uhum. O que afasta as pessoas é essa aparência de seriedade, porque tu tem que lidar com problemas e as coisas, e pregar, aquela coisa. E a igreja tem que olhar para ti e sentir firmeza em ti, né? Sim. Se tu ser uma pessoa que tá sempre rindo, contando piada, tu não demonstra que tu é uma pessoa de firmeza. Sim. E isso, às vezes, as pessoas acabam confundindo, achando que tu é uma pessoa braba e tá sempre sério e não vai. Uhum. E na verdade não é. Eu brinco com a minha esposa, a gente tá rindo em casa com as crianças, fazendo folia. Daí ela pega e diz assim, ó, o pastor Luan, na brincadeira, que todo mundo vê que é sério, Sim. coisa. Tem uns que dizem assim, nossa, tu é, na fisionomia de todos os filhos do teu pai, tu é o mais diferente, mas agora no teu jeito e coisa. E não é. Mas é que as pessoas criam isso por causa do teu jeito sério de ser, Sim. né? Mas o pastor gosta de ter amigo. Apesar de, né, o pastor ele tá, às vezes, rodeado de pessoas, a vida de pastor é solitária. Tu, às vezes, tá rodeado de pessoas, mas tu é sozinho. Uhum. Isso todo pastor vai, não generalizando de novo, né? Sim. Quase todos vão dizer assim. Mas isso é nas questões, assim, de tu decidir as coisas, de tu tá ali e fazer na obra de Deus, né? Mas como pessoa, eu gosto de ter amigo, quero ter amigo, gosto de, né? Tô ali, Agora eu já sou tenho a abertura pra colocar chegar ele mais perto. como o líder dos jovens, gosto de estar junto ali na folia com Sim. eles, né? Eu vejo neles assim que alguns ficam meio retraídos, Com sabe o que faz, vergonha. aqui brinco. Eu não me importo, eu gosto de estar junto. Não é uma brincadeira ruim, é uma brincadeira sadia de, né? Sim. E Alan, eu vou gostar de ter tua amizade, ser mais íntimo teu também. Além de tu ser meu irmão, né? Não, mas quem queria queria ser amizade íntimo era era eu, ele. não era Eu ele. entendi que era ele. Eu até fiquei Não. pensando, mas é meu irmão, né? Não, Mas- era eu. Deixa eu tirar meu sapato. Mas é bem de boa ser amigo do pastor. Eu posso dizer, né? Que somos amigos já de alguns anos. E já fui visitar ele em Teutônia, lá é bem tranquilo. Não é assim. Você só tem testemunha, né, do Josué. Sim. Sim. Aí, ó, viu? Fomos convidados a ser testemunha de Josué. Até foi uma coisa que nós nem esperávamos. Isso aí tu não Mas precisa eu esperar penso. que eu não vou mais ter filho. Se Jesus Cristo me ajudar. Não, agora eu e a Júlia a gente produzindo A aí. minha cota para contribuir com o reino de. O carro foi feito com 5 lugares, né? Já tá tudo Tá preenchido. preenchido. Não, já. mas fizeram agora com 7, pastor. Não, mas eu não tenho condição para ter um desses, então. Mantém deixa no assim. 5, mantém no 5. Bênção de Então, Deus. nessa questão é bem tranquilo. Pastor Luan, olha. Achei até a primeira vez que eu fui lá, ele tinha saído. Me deixou mal lá, tive que eu assar o galeto. Nunca tinha assado um galeto na minha vida, fui assar logo pro profissional. Sim. Mas é uma benção. Glória a Deus. É bom ter amigo. Quando conversar e rir, às vezes, nem que seja 5 minutos, esquecer um pouco da tua. Não é ruim ser pastor. Uhum. Eu falei antes no início de ser o segundo, um dos ofícios mais difíceis, mas não é uma coisa ruim. Sim. É porque Deus te ensina a amar aquilo ali, Sim. né?
Ser pastor não é cuidar só isso, né? Cuidar de um prédio com cadeira dentro. Uhum. Ser pastor de igreja é cuidar das pessoas. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem, apesar de isso dar trabalho. Claro. Por isso é difícil. Não porque é ruim, é porque dá trabalho. Tu precisa ser chamado por Deus para te fazer isso. Uhum. Se tu quer ser para ter uma credencial para sentar no lugar de destaque, vai ser só mais um na fila. Agora, se tu tem o chamado de Deus, tu faz aquilo ali porque tu ama e quer ver as pessoas salvas. Por amor à alma das pessoas. Acho que uma das coisas que mais revela sobre um pastor, eu acredito que seja o amor pela alma, né? Pela salvação de almas. Acredito que é o que mais revela, assim, se tu realmente tem um chamado pra pastorear uma igreja, acredito que seja isso. Um pastor Essa muito missão. antigo da nossa igreja dos Estados Unidos, ele dizia 3 coisas que um pastor precisava ter. A primeira delas era ter paciência, a segunda dela era ter experiência com Deus e a terceira era paixão pelas almas. Se tu não tiver essas coisas em ti, pode ter outras coisas, né? Mas essas são uma das principais. Sim. Porque tu tem que ter paciência, às vezes a pessoa não aprende as coisas rápido, tu tem que cuidar delas, né? Tem que cuidar. É uma pessoa diferente Jesus da é outra, né? tão sábio, né? Deus é tão sábio, deixou na Bíblia a igreja comparado a rebanho de ovelhas. E Sim. rebanho de ovelha, a ovelha é uma coisa que necessita de extremo cuidado, né? Uhum. Às vezes não consegue nem beber água sozinha se não ajudar. Nem todas elas conseguem caminhar junto, uma que se afasta, o pastor vai ir lá e pegava. E Deus comparou assim o pastorado por causa que a igreja é assim, as pessoas são assim. Precisam de cuidado. Sim. E cada um tem um cuidado diferente, né? Tem O gente que necessita trabalho mais secular atenção. delas, ou a escola, o dia a dia delas, machuca elas, cansa elas, angustia elas, traz elas com tristeza, com angústia, com aflição. E o pastor está ali para cuidar deles. Hum. Às vezes, claro, com uma palavra um pouco mais firme, né? Porque às vezes está um pouquinho mais crescidinho, não vai viver o resto da vida se alimentando com leite materno, como diz a Bíblia, né? Sim. Tem Sim. que ter um arrozinho com feijão, uma polenta, que nem dizia o outro. Na carninha. Mas é difícil na questão de que é trabalhoso. Não difícil porque é ruim. Uhum. Não dá para confundir as Entendi. coisas. Sim. Ser pastor tu exige, né? Emocionalmente, espiritualmente. E vai exigir também até do seu físico, né, pastor? Que cansa. Tem pessoas que vão chegar e atacar o senhor. Eu fui pastor lá 4 anos na igreja pequena, né? Uhum. Poucas pessoas. E às vezes eu ficava pensando assim, como é que deve ser o cara que pastoreia uma igreja que ele tem 60, 100 membros? Se Sim. assim já dá aquele cansaço físico, aquela coisa. Poucas pessoas que tinha, às vezes eu tinha que dividir o tempo com a minha família de atender alguém. Às vezes era meia-noite, eu levantar e ia na casa de alguém orar, que tinha chamado. Eu não tinha carro, ia caminhando no escuro. Tu já andou lá na casa rua, já foi, viu como é que é escuro, Uhum. né? Onde É eu escuro. morava ali. Sim. E caminhava, às vezes, então, é, é esgoto físico, mental, tudo. Tua saúde. Mas ainda assim é gratificante. Sim. Porque a recompensa vem de Deus e não das pessoas. Aí é que tá o negócio. Essa é que tá a diferença. Glória a Deus. E quem são, pastor, suas referências na fé e na liderança? Quem é que é hoje para o senhor e foi para o senhor tomar essa decisão? Porque a gente foge, né, pastor? Eu já conversei com alguns outros pastores e a resposta é quase que unânime. Eu não queria ser pastor. Mas quem foi a referência para o senhor na sua fé, assim, que por isso eu vou continuar. Eu vou Alguém que seja um exemplo, não? um exemplo para o senhor. Eu admiro, acompanho, assisto, mesmo não falando o idioma deles, muitos pastores da nossa igreja dos Estados Unidos, né? E isso talvez a maioria não saiba, eu tenho um apreço muito grande pelo pastor Kevin, porque no ano de 2011 foi a primeira vez que eu senti o meu coração arder. Não fui batizado com o Espírito Santo, Uhum. mas crescendo na igreja foi a primeira vez que eu senti arder dentro de mim, uma coisa assim. Ele estava no congresso, ele pregou e orou por 2, 3 pessoas lá na frente. Eu estava do meio para trás, abraçado no meu pai, chorando. Ele veio, orou na minha cabeça, aquilo acendeu um fogo assim na minha cabeça.
foi o meu corpo inteiro incendiou aquele dia. Eu não fui batizado, eu acho, naquele dia com o Espírito Santo, né? Deus confirmou um ano depois se eu já tinha sido ou não. Deveria Mas o ser maior exemplo para mim, o maior exemplo assim que eu olho e me espelho, assim, poderia dizer assim, que é minha maior referência é o meu pai, como pastor, como homem de Deus. Né? Não é porque ele é o pastor da igreja que agora eu estou ali congregando, assistindo, mas é porque, como eu comentei um pouco antes com vocês, né, eu quando criança, mais novo, né, adolescente, eu via muita coisa. E eu sempre via aquele homem, aquela mulher ali orando e continuando, insistindo e crendo que Deus tinha chamado eles, Sim. né? De perseverança, de insistência, de continuar, de ir, de crer, né? E, e minha maior referência como homem de Deus é ele. Não porque é meu pai, mas porque ele é um homem de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem bem poucos hoje em dia. O pastor Kael, o avô da tua esposa, ele dizia que na igreja ela precisava de homens como Elias, como Moisés, que eram amigos de Deus. Sim. Que Deus tinha prazer de estar com eles. E eu vejo meu pai como um homem assim, um homem que tem uma amizade com Deus, um homem de oração. É Verdade. falho como qualquer pessoa, né? Como qualquer um de nós. Não é um super-herói, é falho. Obviamente tem coisas que talvez como a gente falou antes, eu pensando eu faria diferente. Não sei se eu chegar lá no nível que ele chegou antes de Jesus voltar, se eu vou realmente fazer diferente. Mas é o maior exemplo, assim, pra mim. Eu olho assim e penso, aquela coisa assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Sim. Como homem, como pastor e como amigo. Sim. Eu, às vezes, brinco. Eu vinha vindo, falei pra ti, né? Quando eu vou falar com ele como pastor, eu chamo ele de pastor. Daí ele entende que eu vou falar alguma coisa que eu preciso que o pastor me diga. Não é o meu pai para me fazer um carinho, é o pastor para me dizer, ó, é assim. É desse jeito. Eu tava lá, às vezes, ligava para ele, né, chorando, abri meu coração e ele tinha uma palavra de Deus para mim. E conversando assim, né, várias vezes assim, como pai, eu tinha outra coisa para te falar. Mas como pastor, é assim que tem que fazer. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele, eu oro por ele. Né, e vocês, como membro dele, eu peço para vocês orem bastante por ele. Com para que certeza. Deus Com certeza, isso fortaleça ele de sabedoria para ele todo dia, cada dia mais. é um pastoreio diferente, né? Que nem eu tive uma experiência com o pastor Ivan na minha questão na questão secular. Eu cheguei para ele um dia e falei, pastor, quero fazer esse negócio. Tô querendo comprar esse negócio para mim, para minha esposa trabalhar. E pela primeira vez na vida foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou assim: muito bom, Deus vai abençoar, porque eu te conheço já há algum tempo. Eu sei que Deus vai abençoar esse negócio, vai dar certo. Só que era um negócio que era de segunda a segunda o trabalho. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas e o teu ministério? Nossa, quando ele falou assim, o teu ministério, aquilo pesou dentro de mim de uma forma tão grande que eu não consegui fazer aquele negócio. Então eu vejo que nem o senhor falou, como homem de Deus, como amigo, como exemplo ali Conselheiro. de conselho, que é amigo de Deus, em oração, em tudo, eu vejo o pastor Ivan também. Nossa, referência acho que geral, né? Como uma A gente fica meio referência sem graça hoje. falar porque o pastor Ivan é um pai pra gente no âmbito geral, né? Ele puxa a orelha da gente quando precisa ser puxado e dá o carinho quando tem que ser cuidado. Isso é ser pastor, né? É, Se ele olhasse para ti e disse, não, vai lá, tua vida financeira vai ser vai uma ser uma benção, benção. tu vai melhorar, o teu dízimo vai ser maior, né? Vai lá. Não, tô preocupado com a tua alma, o teu ministério, daí a tua família e a igreja. Entendeu? Tá fazendo errado, sabe? Mas esse cara aí, ele tem um talento para ser músico ali, né? Ele, a família dele, é uma benção. Não, mas eu tenho que chamar a atenção dele, Ele não porque leva ele em pode ir pro consideração. inferno sendo uma benção assim, né? Sim. Isso é ser pastor. Você pode estar sempre analisando tu tá vendo que tá errado. E aí é que muitas vezes é mal interpretado. É brabo, é duro. Não, tá preocupado com a tua alma. E pro senhor, pastor, sendo, né, seguindo nesse nosso tema de hoje, o pastoreio jovem, sendo um homem jovem, já passou por por esse
por esses questionamentos, de ter que dizer para uma pessoa, ó, eu acho que Já. Eu acho, Já acho que não é bem assim. não Acho é que por tu esse tem caminho, eu é. acho que tu tem que seguir por... Eu sei que talvez alguns pastores que vão assistir isso, né, tem muito mais experiência do que eu, teriam mais capacidade para falar. Mas no nosso ministério, né, dos mais jovens que hoje pastoreou a igreja, no momento não estou pastoreando mais, mas tive a experiência 4 anos, eu sou o Sim. mais jovem. Né? Sim, Tem outros obreiros que foram consagrados agora de idade, né? Tem acho que a mesma idade que eu tenho agora, um pouco mais novo do que eu, mas que pastoreou a igreja. Eu acho que ainda sou mais novo. Uhum. E talvez muita coisa que eles vão falar diferente. Que talvez daqui 10 anos eu possa voltar no podcast e eu vou mudar muita coisa que eu falei, né? Na minha sim, experiência, na minha pouca experiência. Sim. Né? Não estou aqui querendo dizer como que é, como tem que ser. Estou falando a minha experiência. do que o senhor viveu, né? Certamente alguém com 30 anos, com 10 anos de ministério, vai ter uma mente diferente da minha, né? Experiências. Mas sim, já passei. Uma das piores coisas que tem é tu ver o erro ali na frente, o problema que aquilo vai causar na decisão da pessoa. Sim, Tu dá o conselho e a pessoa ouve e... Não, vou fazer do meu jeito. Aí passa o tempo, a pessoa se quebra e aonde ela vai? Pastor, me ajuda. Aconteceu isso e isso. Tu não pode olhar assim, mas eu te avisei. Vontade que dá é de mostrar assim um vídeo. Assim, olha aqui, ó, eu te falando pra te não fazer. Eu Mas tu te não disse. pode. Tu é pastor, tu aconselhou, eu ouvi e decidia com a pessoa. sim, Depois ele, né, der certo, talvez ele volte e diga assim, pastor, obrigado pelo conselho lá. Que raramente acontece. E é mais fácil tomar decisão errada e dizer, pastor, me ajuda a orar, o diabo tá... Não é o diabo, é a tua decisão. Sim. Tu tem que falar pra pessoa, né? Mas tu tem que falar com jeito. Tu não pode dizer assim, eu te disse que isso ia dar errado. sim. Né? Tem que ser mais... Tu não pode ser. Tu tem que dizer assim, não, vamos orar. Pra Deus mostrar. Dizer assim, mas quem sabe, né? A pessoa chegou pra mim e disse assim, eu tô pensando em comprar esse carro aqui, ó. Um exemplo, né? Você tem que comprar esse carro aqui, mostrou a foto, eu olhei, meu Deus do céu. Era um nem me lembro o carro, era uma Volkswagen automático, tudo. Carro, gente, veio lá da Alemanha direto pra cá, sabe? Tinha poucas edições do carro. Eu não entendo muito de carro, né? Mas eu sei quando o carro é uma dor de cabeça, quando ele é um carro bom. Sim, Sim. E aí o carro trancado em outra cidade, tinha que pagar não sei quantos mil de documento, só o guincho dando não sei quantos mil. Fiquei olhando assim, uma pessoa falando assim. Eu disse, quem sabe vamos morar. Você vai gastar tudo isso de dinheiro para documento, tudo isso de guincho. Quem sabe tu pega o que tu já tem de dinheiro, tudo isso que tu ainda vai investir para trazer esse carro. Porque tu não compra um daqui, ó. Tem uma revenda ali em cima, tem outra lá. Compra um aqui. É mais fácil, não? Porque esse aqui tá na família há tanto tempo, não sei o quê. Então, o meu conselho é que eu entendo esse carro aí que não é muito bom, mas, sim. né? É a tua Eu acho que decisão. isso pode dar dor de cabeça. O que a pessoa fez? Foi lá e Trouxe o carro. não trouxe, porque não deu certo. Documentação com o nome de outro, gastou o dinheiro que tinha. Aí, quando conseguiu, trocou do guincho, trouxe. Não sei que fim levou a história. Sei que depois ajuda a orar, deu tudo errado o negócio do carro. Tá bom, vamos orar. Amém. Vamos orar e vai dar Amém. certo. Não tem muito pra onde fugir, né? Essa é... O trabalho do pastor é árduo porque tu ensina, fala e mostra com exemplo e com mostra assim o filme ali, mostra tudo. E assim, né, a pessoa às vezes toma decisão da sua maneira e daí às vezes não dá certo. Na maioria Sim. das vezes não dá, né? Aí tem que voltar e dizer, pastor, me ajuda. E o pastor tá ali para ajudar. Tem que abraçar e chorar junto. É por isso que é árduo. Não, vamos orar que vai dar certo. Amém. Glória a Deus. E qual conselho o senhor daria, pastor, para um jovem que sente o chamado pastoral, mas ele tem medo de não ser levado a sério? Isso é uma coisa bem comum, né? Sim. Tu pensar assim, quando eu fui participar da primeira convenção, eu pensei, eu tenho 23 anos, né? Eu vou entrar lá, o cara lá, tão procurando pro cara ser jubilado, já o cara tem 40 e poucos anos de ministério, já tem 60 e poucos anos de vida. O que eu vou fazer no meio desses homens, né? Sim. Mas eu vou lá. E uma coisa que acontece é que eles te abraçam. Eles te abraçam.
te dão os conselhos e olha, eu já fui novo e passei por isso e por isso. Sim. É tudo ao contrário do que a maioria das pessoas maioria das vezes a gente pensa assim, o que os pastores, o que esse guri quer isso? Não. Eles ficam felizes que Deus ainda está chamando pessoas, Sim. porque eles não vão durar para sempre. Sim. E precisa de alguém. O conselho é só assim, né, tenha certeza que Deus te chamou. Que eu dizia que eu não queria, eu disse isso na minha entrevista para obreiro, eu disse minha vontade como pessoa, eu não quero, mas Deus me chamou. Tu tem que ter certeza que foi Deus que te chamou. Uhum. Quando tu estiver lá no dia difícil, uma frase que eu li assim, que eu traduzi e li, que dizia assim: tenha certeza que ainda ecoa a voz de Deus do dia que Ele te chamou. Que ainda está ecoando na tua voz do dia que Deus te deu o chamado. Lembra desse dia. Isso aí é a certeza que Deus te chamou e carrega isso contigo sempre. Pode perder tudo pelo caminho, mas tem que ter a certeza que Deus te chamou. Se tu tem a certeza que Deus te chamou e te direcionou para um lugar, vai passar por o que tiver que passar. Talvez a história seja diferente da minha, mas vai no caminho que Deus está te guiando que vai dar certo. Vai dar certo. Ter a certeza que ouviu a voz de Deus. Esse é o meu conselho. Sim. E nenhum pastor mais velho vai dizer assim, o que tu quer? Se fizer isso, a visão dele não é de reino. Porque os pastores mais velhos, a igreja precisa disso. Sim. É uma coisa que às vezes as pessoas ficam meio encabuladas, né? De pensar que os mais velhos vão ignorar ou vão te repudiar só porque tu é mais novo, que vão te tirar pra piar novo, mas... Poderia dizer que os pastores que eu tiro para amigos são os homens que são mais velhos, com mais experiência e tudo. Eu fico perto deles, ouvindo eles conversar, ali eu ouço um monte de experiência, aprendizado. Sim. Conversar com os cabelinhos brancos. Melhor coisa que tem. Tem muito. Eles têm bastante coisa pra contar, né? Eles já viveram, tem homens lá que o que eu tenho 28 anos de vida, eles têm de ministério, ou mais do que isso. Ou o Né? dobro, às Ou o vezes. dobro. Ou tem de Sim. vida lá 70 e poucos anos. É uma coisa que sempre apeguei em mim, essa questão de parar e escutar as pessoas de mais idade contar as experiências deles. Até é bom pra eles, porque são pessoas às vezes que se sentem meio solitário, porque não tem gente que gosta de parar e escutar, né? E é bom pra gente que adquire a experiência deles. A irmã Tereza, a avó Tereza, pra gente, era uma das pessoas que eu gostava de parar, assim, e escutar as histórias dela. O dia que eu tive certeza que Deus tinha me chamado, eu estava num culto seccional na época Esmeralda. E começou um mover de Deus muito maravilhoso, assim, todo mundo começou a se ajoelhar e chorando e coisa. E eu me vi seco daquele culto ali, eu disse assim, mas o que está acontecendo comigo? E de repente assim eu me senti, olhei assim aqueles homens, os pastores, eles ficaram de em pé. Todo mundo começou eles ficaram de em pé e estavam orando e vindo orando pelas pessoas, chorando. E eu comecei a olhar todos eles que estavam ali naquele dia. E todos eles, Deus estava mostrando para mim o semblante no rosto deles de cansaço, Sim. de esgotamento total, assim, olhando assim. E eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça que disse assim: quem vai depois deles? Quem vai? Nossa. E aquilo ali me Cravou. ardeu assim dentro, sabe? Aquela coisa, aquele chamado, aquele desejo de fazer a obra de Deus veio tão forte assim como nunca. E aí eu caí de joelho diante da presença de Deus. Pois eu entendi que aquilo ali, Deus estava me dando como uma visão. Eles não estavam com o rosto cansado, eles estavam se renovando, estavam orando. Mas Deus estava me mostrando. A igreja precisa. Que se os pastores que estão lá hoje dando certo, né? Os pastores que já vieram aqui e outros que são uma benção, têm um ministério abençoado. É o que estão começando agora, que estão sendo, mas quando chegar a ficar velho, quando eles partir para a glória, vai ser do futuro da igreja, se não tiver outros pastores. A igreja, a obra, o reino de Deus precisa disso. Precisa ter pessoas que ouvem o chamado e que recebem, que aceitam e que vão em busca disso. Sim. Porque Deus tem chamado muita gente. Aquelas pessoas têm se feito de surdo. Porque tu tem que abrir mão da tua vida, da casa que tu comprou, do trabalho que tu lutou para conquistar, da faculdade que tu fez. Tem que abrir mão de tudo. É custoso, sabe? Custa, dói demais. Mas depois é gratificante porque vem de Deus a recompensa. Uma obra muito maior. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo. O exercício físico de nada se aproveita. Uhum.
né? A Sim. coisa física de nada se aproveita, Timóteo. Mas aquilo que é espiritual, que é para a alma, que é de Deus, isso aí se aproveita para tudo. O que se refere a espiritual se aproveita em todas as direções da Sim. tua vida. A Verdade. carreira física não se aproveita nada. Paulo escreveu para ele. Mas a espiritual, essa aí, tu tem que guardar para ti. Até foi uma das coisas que Paulo menciona, né? Que considero tudo que aprendi, que tenho conhecido e vivenciado até aqui como nada, né? Até uma versão refúgio. mais bruta é esterco. Esterco. Considero como esterco, né? É bem forte. Aí, nem o nosso pastor mesmo já falou, né? Que como pastor, como alguém que tá no ministério, tu não vai ter aquilo que tu quer, mas tu vai ter aquilo que tu precisa. Sim. Muitos hoje em dia entram no... Até esse é o tema. Essa é a nossa próxima pergunta, né, pastor? Mas que nem muitos entram hoje em dia no ministério achando que vão ser rico, milionário, por conta dos dízimos, das ofertas. Né? Infelizmente, é uma realidade nos dias de hoje, né? Eles já chegam querendo o... Revisando algo a mais. Existe uma coisa que é assim, naturalmente não se entende isso, não consegue acreditar e crer nisso, né? Sim, Confiar nessa. Mas existe uma grande diferença entre tu ser rico, ter dinheiro e coisa, e tu ser próspero e abençoado. Sim. verdade. Pastor é para cuidar das almas. Direcionar as pessoas para Jesus, para o céu, mostrar para eles, oh, não precisa ir para o inferno, tem uma porta aqui, ó, de salvação, tem um Jesus aqui. Guiar eles no caminho. Não é para encher os bolsos de dinheiro. A igreja precisa, paga aluguel, paga luz, água, tem isso. Agora tu ser próspero e abençoado, eu aprendi isso quando era mais novo. Alguém que ensinava assim, prosperidade não é como os homens ensinam, né? Sim, Ele dizia assim, ser próspero é tu conseguir fazer com R$ 1.000 o que a pessoa não consegue fazer com 3, 4 mil reais. Sim. Então, verdade. tem diferença. Aqui, tem que cortar. Tá trancando agora. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 5 diz assim, ó, tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Quando Paulo vai encerrar a fala dele com Timóteo, quando ele vai encerrar a fala dele com Timóteo, ele dá o exemplo dele para Timóteo. O que eu recebi, Timóteo, Sim, por ter sido tudo isso que tu sabe que eu fui, um missionário, um pregador, um ganhador de almas, o que eu recebi foi injúria, foi que as pessoas, né, vamos trazer para nós, foi que as pessoas viravam o rosto para mim, sim, como que se ninguém me amava, como se ninguém se importava comigo. Eu recebi desprezo, não recebi aplauso, não recebi dinheiro, porque Paulo tinha o coração voltado a fazer a obra de Deus, o reino de Deus. Quando aquele profeta se apresentou para ele, se enrolou com o cinto dele e disse assim, isso aqui vai acontecer com o homem que é o dono desse cinto. É como se Deus permitindo, mostrando, ó Paulo, é a tua última vez que tu vai agora. sim. Como se Deus estivesse dando oportunidade para ele de ver se tu tem uma porta de escape aí. Tô te dizendo para ti que se tu for, é a tua última. Ele tinha a opção de escolher. Ninguém faz a obra de Deus porque é obrigado. Se faz, tá errado. Tem que fazer por amor. Paulo entendeu a voz de Deus ali. E mesmo assim ele tomou decisão, se não tem alguém em Roma que precisa ouvir a palavra. Vai acontecer comigo, mas tem alguém lá que precisa ouvir a palavra. Imagina. E isso é dinheiro, bem material, isso aí Deus pode fazer as coisas brotar, acontecer cedo do nada. Agora, a pastora Ademar pega firme com nós, pastores, e ensina, ele diz assim, o pastor precisa ser sofredor. Tá no peito a dor, a angústia, o desprezo, a ingratidão e continuar firme, sendo correto pela palavra e pela vontade de Deus. Glória a Deus. Então, pastor, é isso que nós conversamos antes, leva a essa próxima pergunta. Ela é um pouco mais
Reta e direta, né? Como você enxerga o futuro da igreja e da liderança nas novas gerações? Eu acho que para nós, né, nós jovens, a igreja, nossa igreja, eu acho que precisa haver assim um quebrantamento maior no nosso coração, né? Graças a Deus a gente tem vivido assim dias bem maravilhosos do manifestar de Deus no nosso meio, né? No eventos de jovens a gente teve agora há poucos dias um menino curado, Sim. um É milagre, verdade. né? No evento do Medicina Seja. não tinha cura para ele. Foi no Seja, no evento dos jovens. E eu creio que no meio disso Deus tem despertado no coração dos jovens o desejo. Mas o real motivo de, sendo jovem, eu vou me direcionar e vou buscar me tornar um ministro, um pastor um dia. Por que que tu quer? Qual a finalidade disso? Uhum. Eu tenho um chamado mesmo? Eu quero ganhar almas, quero fazer a obra de Deus? Ou quero poder me sentar em cima da plataforma, ter uma oportunidade de carregar uma credencial no meu bolso? Qual que é o motivo? Eu vou, eu vou buscar isso com paixão, vou estudar, vou ler minha Bíblia, mesmo quando não é eu que vou pregar agora, na igreja que eu congrego. Não vai esperar tu ser pastor para tu aprender que tu tem que orar, ler a Bíblia, ganhar alma. Não precisa disso. Uhum. E isso que e isso precisa no nosso coração. Nós como jovens. Não é fácil ser pastor nos dias que a gente vive, porque existe eu posso escolher ser do jeito que eu quiser e procurar a igreja que mais se enquadra para mim. Sim. Verdade. Eu vou ali, eles vão abrir a mesma Hoje Bíblia que eu tenho aqui, em dia tem um monte vão de ler os opção, né? mesmos versículos e vão pregar a palavra conforme eles estudaram e entendem. Mas será que aquilo ali vai me levar para o céu? Eu vou ser pastor porque eu quero que as pessoas vão para o céu. E esse tem que ser, não pensar em mim primeiro, pensar no reino de Deus primeiro. E isso tem que ser em primeiro lugar. Eu vou ser pastor e o futuro da igreja depende de Deus. Não, Deus não depende de homem nenhum para fazer nada. Uhum. Isso é verdade. Mas Deus sempre contou com o homem. Daí, se não tivesse um Moisés disposto, talvez haveria um João, alguém lá. Mas Deus precisava de alguém. Lá diante daquela sarça, lá diante de Faraó, precisava de alguém para construir a arca, precisava de alguém. Deus conta com o homem. Mas Deus não vai usar de qualquer jeito. Todos eles tinham uma coisa diferenciada neles. Uhum. Alguma coisa. Não é achou graça aos olhos de Deus no meio de toda uma nação corrompida. Deus espera isso de nós. A gente precisa ser luz no meio das trevas. E Deus está contando com nós para isso. Vendo o que nem o senhor falou agora, né? Que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, no meio de toda a nação corrompida. Ah, é o que nós precisamos para hoje, né, pastor? Nós precisamos ser, que nem o senhor falou, ser luz no meio das trevas. Ou seja, Deus tem que olhar para nós e ver a diferença em nós no meio do povo que está perdido, né? Do povo que está se destruindo, se matando. É um não Tu acha que conformismo, né? Noé andava nas ruas dizendo assim: Oi, eu sou diferente de vocês. É. Oi, eu não sou igual a vocês. Oi, eu sou o pastor. Oi, eu sou o evangelista da igreja. Eu sou É, o cantor. eu sou Oi, o cantor. eu sou pentecostal e apostólico. Sou batizado no nome de Jesus. Tu acha que Noé andava na rua dizendo que ele era? Não. As atitudes dele, Isso o aí. testemunho dele demonstrava que ele era diferente. Na hora que ninguém estava vendo, que ele podia roubar alguma coisa na empresa dele, ele pegou e disse: Não, Deus não vai se agradar disso aí. Na hora que ninguém estava vendo e passou a vizinha dele lá, ele olhou assim: Não, Deus não vai se agradar disso aí, vai-te embora. Né? Só uma mentira aqui, o meu pastor não está aí. Não era diferente. A conduta dele, o exemplo dele. Sim. Eu dei um estudo, uma palavra terça-feira na igreja e falei disso aí. E a gente precisa pregar sem abrir a boca. A gente tem que dar testemunho lá. Porque quando tiver a oportunidade de eu abrir a Bíblia e falar de Jesus, o meu testemunho já foi na frente. E será que meu testemunho vai abrir o coração dele para mim? Ou ele vai olhar para mim e dizer assim: aqui tu quer falar de Jesus, tu é pior que eu? Sim. Tem uma frase que a gente falou no IBA essa semana, né? Que não lembro agora qual dos evangelistas foi, mas que foi mencionado assim: vai lá e pregue para eles. Se necessário, use palavras. O pastor Benny disse isso. Sim. Se eu não me engano, era o pastor Benny que dizia isso. Acho que foi. Pregue para eles. Se necessário, tu use palavras.
Isso é a única coisa que tem, é as tuas atitudes. Melhor exemplo, assim, né? Sim. Ele, a vida dele e essa frase dele. É o testemunho, né? Vai à frente. E a gente, como jovem, a gente enfrenta lá na escola a ser diferente, né? As jovens, oi de saia, oi disso. O mundo hoje tá assim, completamente deturpado, corrompido, tá do avesso as coisas. Sim, tá tudo contra. Lá, as coisas assim, como era antigamente, o respeito que se tinha pelos mais velhos, a Sim. educação que se tinha com as coisas, tu passar por um copo na rua, no chão, tu juntar e pôr no lixo, isso se perdeu. A maioria da juventude hoje, no geral, não se tem isso aí. Verdade. E nós, como igreja, a gente precisa ser diferente. É difícil servir a Deus? Claro que é. Claro que é. Aqui, ó, mas isso aí não é de hoje, está escrito na Bíblia. Quer ver um negócio aqui? Eu separei um versículo aqui que eu ia falar disso aí. O Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, ele nem está falando de ser pastor aqui. Uhum. Ele está falando de De viver todos. certo. Todo mundo que quiser dar um bom testemunho Tem que ser correto. em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, se eu tô servindo a Deus da maneira como a palavra de Deus me ensina, eu tô sendo perseguido, então eu tô no caminho certo. Eu não tenho que ficar triste por isso. Ótimo, ótimo, tu é jóia, mas fica ciente. Tá vivendo piedosamente, eles vão te perseguir. Isso é normal. Jesus foi perseguido. Sim. Os apóstolos foram perseguidos. Olha Paulo. Quantas vezes apanhou? Quantas vezes correu perigo de morte? Ele mesmo disse. Mas estava sempre lá com uma palavra de Deus. Uhum. Eu lembro de uma história, não sei se foi verdade ou foi só uma história que um pastor contou uma vez, que vinha um pastor andando a cavalo e achou estranho que aquele dia para ele estava muito tranquilo, não tinha acontecido nada ainda. Não tinha sofrido nada ainda, estava tranquilo. Sim. Daí ele pergunta, tá, Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tô te agradando hoje, Deus, o que que aconteceu? Que ninguém me xingou, nada aconteceu. Aí ele tomou uma pedrada. Aí ele baixou a cabeça, obrigado, Deus, ainda tô na tua vontade, ainda tô nos teus caminhos. Do nada, veio uma pedra. Sim. Glória a Deus, agora tá certo. Agora dá certo. Agora, tá ligado? É isso. Porque a gente vê exatamente isso, né? Hoje em dia, até uma coisa que eu comentava com meus colegas de trabalho, a questão dos jovens, se perdeu o respeito pelos mais velhos, a questão dos pais, o modo como fala com os pais. Deus me livre, quando eu era criança, eu chamava meu pai de tu. Nossa, era uma falta de respeito descomunal, me meter no meio das conversas de adultos. E hoje em dia, tá tudo se atravessando, tá tudo do É avesso. como se os filhos fossem os pais, É. Exatamente. Os filhos, né? Manda cala a boca, manda isso. Até hoje lá na loja teve um acontecimento assim de um gurizinho que chegou lá, era a mãe, a avó e o netinho junto. Aí assentou a avó e o guri veio, puxou a cadeira e sentou ele. Daí ele até comentou assim, antigamente era o contrário, eram os mais velhos que sentavam e as crianças ficavam de pé, né? Daí ele foi se levantar e falou, não, agora tu fica aí pra te aprender aqui. De Na próxima certa vez, fica de forma, ensinamento. em partes, a culpa é da geração mais velha. É. Que não passou o mesmo ensinamento que os pais eles tiveram. Nem todos, né? Alguns ainda. Alguns ainda seguiram, né? Graças a Deus, meus pais me ensinaram certo. Falo dos teus pais agora, né? Mas muitos não fizeram isso. Meu pai é muito duro, sabe? Criar diferente pra ver o que vai dar. Tem coisa que não é ser duro, tem coisa que é impor limite. Limite Exatamente. é Precisa importante. ter, né? Limite é importante. Limite não é proibição, limite é cuidado. Uhum. Mas Né? hoje em dia tá até um pouco mais difícil, né? De criar um filho. Porque tudo que tu vai fazer, alguém chega pra te julgar. Antigamente eu lembro que tu podia repreender o teu filho aonde fosse. Se estivesse no meio da rua, no shopping, no restaurante, em qualquer lugar. Ninguém ia te olhar atravessado. Hoje em dia, se tu dá só uma xingadinha, já tem uns quantos que já estão te olhando assim já. Meio atravessado, né? Aí que nem a gente que é cristão acaba até ficando um pouco sem jeito, né? Nem como é que tu vai repreender alguém? E se dizem cristão ainda, se dizem crente. Mas Deixa que fale. esse negócio de um pôr limite, a gente lembra de uma coisa que o pastor Iva falou a respeito de uma cerca, né? Uma cerca que a cerca não tá ali pra te limitar ou pra te impedir de algo, tirar a tua liberdade de algo, mas é pra te proteger, porque na beira da cerca tem um penhasco, que é uma perdição pra pessoa, né? Então, o impor limite não é pra tirar a tua liberdade de se expressar
ou alguma coisa do tipo, mas é pra te guardar, te preservar, né? Eu preguei uma coisa parecida como isso, uma vez, e eu tinha visto num arquivo que eu tava lendo, uma mulher que caiu numa montanha lá, acho que era no Canadá, acho que nos Estados Unidos. E ela fazia parte do grupo, agora me fugiu, assim, mas era um grupo de pessoas no mundo todo que iam em lugares muito arriscados para tirar uma selfie. Uhum. Eles disputavam entre eles para ver quem tirava a selfie mais perigosa. E ela foi na ponta, assim, de um penhasco para tirar a selfie, resbalou e caiu. Só que numa das fotos que um dos repórteres tirou, ele estava atrás de uma cerca e o penhasco ficava lá. Uhum. Então ela ultrapassou o limite que Sim. foi dado. Sim. Olha, tinha uma placa escrito ali: não ultrapasse, perigo. E ela ultrapassou o limite. O limite não estava ali para dizer assim: a gente é que manda e tu tem que ficar aí. A cerca não estava ali para dizer assim: vocês não sabem se cuidar. Não, dizer sempre que tem perigo ali na frente. Sim. Fica aí. É isso que a palavra de Deus, que a palavra de Deus é para nós. Não é uma regra. É um princípio de uma coisa que está ali para que a gente não venha se perder. Caiu, morreu, não tem o que fazer. Se ela tivesse obedecido o limite, como todo mundo que estava ali, ela foi 10 metros mais para frente. Ela teve que pular por cima daquele limite. Ela teve que Quando a passar gente por cima. quebra os princípios, é isso que acontece com a gente. Eu acho que é o que... E pra gente que é jovem, obedecer princípios é uma das coisas que o jovem mais ele tem assim uma luta com aquilo. Obedecer meu pai e minha mãe. Tu não pensa que eles já viveram o que tu viveu? Sim. Não me entende? Claro que entende. Estão tentando te ensinar uma coisa que tu não venha passar a quebrar a cara depois. Verdade. É igual. Até a gente tava brincando, eu e a Lois, aconselhando um jovem, né? A gente já passou pela aquela mesma rua, a gente já caiu naquele mesmo buraco. Ou seja, a gente dá. A gente dá o conselho para que a pessoa se desvie, passe por outro lado e não tem que cair e quebrar a cara do mesmo modo, né? E assim é com os pais pra gente, do nosso líder espiritual, nosso pai, do nosso pastor. Um pastor. Exatamente isso. Resumidamente, é exatamente isso. O caminho do pastor. Estamos vendo essa nova geração precisa muito, né, pastor? É respeitar o limite que isso aqui traz para nós, né? Eu acho que é o que tem acontecido, por isso que hoje tem se criado muitos ministérios por aí, porque muitos estão tentando ultrapassar os limites que essa palavra traz para nós. Desviar Desviar o foco, desviar o caminho. As pessoas vão atrás, naquela igreja lá vai ter o fulano que revela tudo. Revelação disso, que cura isso, que cura aquilo. E as pessoas vão indo, vão indo, vão indo. As pessoas não lêem mais a Bíblia. Sim, As pessoas não leem a Bíblia. verdade. Aí elas acreditam em tudo que o palhacinho lá fala. Acreditam naquilo lá. Porque ele tá... Se essas pessoas, metade deles, se eles lessem a Bíblia procurando entender a vontade de Deus, não ia existir isso aí. Porque ninguém ia lá. Porque tu ouve, às vezes, um vídeo que tu passa, alguma coisa que tu escuta alguém do teu lado ouvindo, olha, mas o que esse cara tá falando? A Bíblia vai ao contrário disso aí, e as pessoas estão lá, Deus tá aqui. Uhum. Tá fora da palavra, tu. Totalmente. Verdade. Isso é porque falta as pessoas ler a Bíblia. É como dizia Oséias, né? Por falta de conhecimento, o povo perecerá. Não leem a Bíblia e são levados por qualquer vento de doutrina. Sim. Ali, aquele lá, esse ali é bonito, esse ali é mais rico, a igreja é maior, esse aqui é famoso, ali tem cura, tem revelação, ali é isso, é aquele outro. E vão se deixando ser levados. E a verdade, onde é que tá? Aonde que tá a verdade? É Verdade. isso que é. O que vai me levar para o céu? Não, mas daí eu tenho que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, eu tenho que largar as coisas que eu gosto de fazer. Isso aí é ultrapassado, esse negócio aí. Não isso precisa aqui mais ainda é o assim. caminho que vai para o céu. Sim. Mas a palavra é a mesma, né, pastor? Tu como jovem, o que tu sabe disso? Eu sei, porque eu conheço a palavra. Eu posso não ter experiência de vida que o senhor tem. Eu fui perguntado uma vez disso. Sim. Assim, por que do que tu prega? Alguém que ia na igreja, mas não era convertido. Por que a tua igreja é a certa? A igreja de vocês é a certa? Se tem um monte, pode ser em qualquer uma. Eu fiquei pensando, como é que eu vou responder, né? Porque às vezes vem assim, tu nem te preparou, né? E de graça. Eu disse, olha, porque eu fui ensinado assim, de que a igreja certa
é aquela que está assim, mais próximo do que a Bíblia ensina. Eu disse para ele. Porque a Bíblia é o que nos direciona para o céu. Sim. A igreja que prega a palavra de Deus, ela vai te levar para o céu. Sim. Agora, a igreja que ensina tudo que é coisa assim, e bem pouquinho da Bíblia, ou nada da Bíblia, ela não vai te levar para o céu. Ela vai te levar para qualquer outro lugar. E assim, né, tava lá, os cultos, as coisas, mas era poucas pessoas, nós tínhamos nossas dificuldades, mas alguém de dentro da igreja disse assim, fui visitar a igreja de uma colega minha de trabalho que sempre me convidava para ir. E eu fui no domingo, pastor. Nem falei que eu ia ir, mas eu fui. Tô falando agora. Ela disse assim, meu Deus, ela disse assim, uma palestra, ela disse-me assim. Ele foi lá, Sim. falou, eles cantaram os hinos, as pessoas conversaram depois. Fui bem recebida lá. Mas na ignorância da pessoa, né? De não conhecer das coisas, não saber se expressar. Mas eu não sei, nossos cultos que a gente tem pouquinha gente, a gente não tem nem músico. Mas a gente sente uma coisa dentro da gente. E quando tá pregando, quando tá acontecendo o culto, sente uma coisa dentro da gente. Sim. Eu disse pra ela, isso é porque aqui tem a palavra de Deus, irmão. E no lugar onde tu preserva pela palavra de Deus, toda ela, não só aquilo que me beneficia como pastor, mas toda ela, até aquilo que vou correr risco de perder alguém se eu pregar, mas eu vou ensinar a palavra. Sim. E isso Preciso faz ouvir. com que a presença de Deus esteja ali. Se isso aí que tu sente no culto, é porque Jesus está aqui. Enquanto nós sentir isso no culto, irmão, nós estamos no caminho certo. Porque Jesus está ali. A hora que virar uma palestra aqui, pode pegar tuas coisas e ir embora. Liga lá pro pastor que me trouxe para cá e manda me tirar daqui. Eu disse para alguém outro dia, estava me questionando de algumas coisas, perguntando, queria saber como é que eu era lá. Eu disse, eu orava e dizia assim, Deus, eu não sei como fazer. No começo, principalmente, cheguei lá, como é que eu vou fazer? Diante das circunstâncias que eu encontrei lá, as coisas. Eu tinha uma mentalidade, quando eu cheguei lá, eu não tenho experiência nenhuma. Sou jovem, não vivi muito, como é que eu vou resolver? E ó, oração e palavra. Não tem outra coisa que o pastor possa usar. Precisa orar e ler a Bíblia. E jejuar, como todo crente precisa, mas se o pastor não faz, não dá certo. Porque como é que eu vou pregar para ti se eu não vejo teu coração? Quem conhece lá dentro o que tu precisa, É eu Deus. posso pregar o que tu gosta. Eu tenho inteligência para fazer, eu tenho livro em casa, eu tenho internet que me ajuda. O que tu gosta de ouvir agora, o que tu precisa, só Deus sabe. E é através da palavra. Quando a gente mantém a palavra de Deus no culto, prega a palavra como precisa ser pregada, a presença de Deus está ali. E o pastor precisa ser um guardião disso. Ele tem que ser o pastor que cuida, mas também tem que ser um guerreiro que zela por isso, Sim. pela presença de Deus. E não tem uma coisa melhor para manter a presença de Deus do que a santidade, a pureza de tu estar ali diante de Deus, reconhecer que tu é um miserável e que tu precisa de Deus, precisa da palavra de Deus. Glória a Deus. E para isso acontecer não existe idade, né, pastor? Não. Pode ser criança, jovem, Sim, adolescente, O senhor de 80 adulto, anos. senhor de 80 anos. Como eu disse, um pastor mais velho que vier aqui, ele pode falar diferente de mim. Usar a experiência dele vai abranger muito mais. Talvez para ele, esse segurinho, sabe o que tá falando? Da minha pouca experiência. A gente tá direcionando para os jovens. Mas é gratificante. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter ido, ter vivido os 4 anos lá. Foi difícil, foi trabalhoso. Eu, de certa forma, eu digo assim que Deus me levou para lá, porque Deus queria mudar aqui dentro, mais aqui do que lá. Sim. Talvez eu não tenha colhido. E geralmente isso acontece. Tu não colhe da semente que tu planta. Sim. Amém? Nos direcionando então para o final já do episódio, uma das últimas perguntas que a gente tem, pastor. Se você pudesse dar um conselho para você de 5 anos atrás, qual seria? Confia na voz de Deus e vai em frente. Tem certeza que ouviu a voz de Deus? Então vai. Faria tudo do mesmo jeito, pastor. Faria. Do mesmo jeito eu não digo, se eu pudesse voltar e ter a mente que eu tenho agora que eu passei, certamente qualquer pessoa faria diferente. Sim.
eu tive experiência. Uhum. Mas se eu, de hoje, pudesse mandar uma mensagem pra mim, 5 anos, só vai. Esforce, dá o teu melhor. Tudo que tu puder. Vai. Porque não tem coisa mais gratificante do que tu fazer as coisas pra Deus, trabalhar pra Deus. Talvez o homem não te recompense, não te traga benefício nenhum, não seja ingrato. Talvez tu vai receber só ingratidão. Uhum. Mas levanta tua cabeça e vai, porque Deus vai te recompensar. Glória a Talvez Deus. não é agora. Talvez é só no céu Só que tu na tem glória. recompensa, mas vai. Vale a pena. Experiência Sim. com Deus, a gente tem assim, eu vinha conversando com ele, eu disse, eu fui lá no estado do Amazonas, agora a segunda vez que eu fui ano passado, e antes de eu ir, eu orei, fiz uma oração para Deus, eu disse que eu queria que acontecesse uma coisa assim extraordinária que eu nunca tivesse visto, vivenciado, né? Deus deu a graça, eu preguei no sábado de noite, eu e o Rafa tava lá, preguei no sábado de noite, deu um altar, foi uma benção, 11 jovens receberam o Espírito Santo, foi a primeira vez, e agora esse ano fez 12 anos que eu prego. Uhum. Ah, foi a primeira vez que isso aconteceu, de 11 pessoas receberem o Espírito Santo. No domingo de manhã eu dei um estudo bíblico, tinha algumas pessoas para batizar e outros, quantos vieram, tomaram a decisão. Chegou lá na água, o pastor disse, eu tô com um problema no meu braço. Eu batizei 18 pessoas no domingo de manhã. Glória a Imagina. Deus. Batizei eles nas águas em nome de Jesus Cristo, ali. E eu voltei para casa feliz, pensando assim, Deus ouviu minha oração e respondeu. Só que isso aí é uma coisa normal que tem que acontecer. Uhum. Quando eu estava chegando em Caxias do Sul, e Porto Alegre não estava funcionando no aeroporto, eu estava descendo a serra no carro, olhei meu celular e vi tudo que tinha acontecido com meu filho. E eu nem ali não estava. Meu filho morreu afogado e Deus devolveu a vida para ele. Quando eu entrei no posto de saúde, estava agoniado com o negócio. Quando fui lá no médico para ver ele, a angústia nunca chegava lá. Quando cheguei lá, olhei para ele, abracei meu filho, estava vivo, Deus devolveu ele para mim. Como se eu ouvisse aquela voz assim, dizendo assim, ó, isso aí é uma coisa extraordinária, que tu pediu para mim, é isso aí. Nossa. Aquilo lá tem que acontecer. É o mínimo que tu tem que estar disposto a dar tudo de ti para que a unção de Deus, o Espírito de Deus tenha liberdade para agir. E batizar com o Espírito Santo, não só 11, e mais pessoas entregarem a vida a Cristo. Isso aí é uma coisa comum que tem que acontecer no povo pentecostal e apostólico. Agora, isso aí na tua vida é um testemunho de uma coisa extraordinária Glória a que Deus fez. Puxa vida. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu diria assim, ó, vai nesse caminho aí. Eu Uhum. amadureci muito, 5 anos pra cá, esses 4 anos que eu vivi lá. E eu voltei porque Deus, né, nós estávamos orando diante da circunstância e Deus direcionou dessa forma. Deus falou claro, algumas vezes eu duvidei e fiquei com medo. Mas Glória. a vontade de Deus é que prevalece. O A gente conselho. pergunta, né, pastor? Acaba perguntando pra Deus, tá, Deus não vai responder. Aí, pra mim aconteceu isso quando eu vim pra Canudos, Deus, e aí, vai responder? Eu tô pelo senhor, pra onde eu vou? O que que eu faço? Aí eu só escutei aquela voz dizendo, eu já te respondi. E tem vezes que quando tu pede, Deus te dá. Depois que tu recebeu ali, tu preferia não ter visto. É. Tava todo mundo agoniado de saber como que o guri caiu na piscina. E eu orei pra Deus. Eu disse assim, eu queria saber. Eu disse pra Deus, eu queria saber. E eu dormi e Deus me mostrou em sonho. Ele se inclinando na beirada da piscina pra pegar uma coisa dentro da água. E os pezinhos dele resbalarem. Uf. E eu me acordei do sonho. Angustiado. Como se estivesse vivendo aquilo ali de novo. Eu Ah, pedi pra Deus, me mostra, eu quero saber o que aconteceu. Deus é maravilhoso. Não tem. Sim. E Deus não depende, eu não tava ali. Não tem que gravar Minha o esposa, de novo, né? Que eu falei antes que eu admiro a fé dela, que ela agarrou o guri e ela gritava: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Por favor, Jesus, tem misericórdia do meu filho. E Jesus enviou alguém lá. Foi de vizinho, não foi né? nem o senhor, né, pastor? Nem o pastor, Nem o o dono da pastor, casa, nem o o dono da pastor não. O casa. vô dele não estava lá. Deus que fez. A glória é de Deus. É Ele quem dá a vida, Ele quem tira. Para quem Ele quiser. Isso é verdade. Glória a Deus.
Esse é um jeito da gente encerrar esse episódio, né? Todo mundo com os olhinhos brilhando. Eu acho que depois desse testemunho que o senhor passou para nós agora, até nem precisa perguntar qual foi o momento mais difícil, né? No pastoreio até agora. O momento mais difícil foi decidir voltar embora. Tomar a decisão. Deus deu 2 sonhos para mim, falou com a minha esposa. E antes de eu tomar a decisão, ele falou com o pastor que me enviou para lá. Ele disse para ele. E ele não falou nada para mim. Para não influenciar na minha decisão. Sim. E Deus enviou alguém para conversar comigo que não é da igreja. Do nosso ministério. E eu pensei para mim assim. Essa pessoa é para me dar conselho. A vida tudo, né? Vendo tudo. E aí me veio uma coisa na cabeça na hora que a pessoa estava falando comigo. E veio assim na minha cabeça. E se tu estivesse no deserto agora, e essa pessoa aparecesse, estivesse morrendo de sede e fome, e essa pessoa aparecesse aí, tu não ia tomar água e comer a comida só porque era ele? Tu ia ser orgulhoso assim? Eu pensei, meu Deus, né? Aí aquilo ali me quebrou por dentro. Não era orgulho assim de que, teu conselho não presta. Era aquela coisa assim, como é que eu vou voltar embora? Porque as pessoas vão pensar de mim. E eu cheguei a ficar quase doente por isso aí. Sim. Não porque alguém me falou, mas eu comigo mesmo, meu pensamento. E o meu pastor que me enviou, cuidou de mim quando eu estava lá, que eu voltei, cuidou de mim aqui. E disse para mim, se não foi desistência e fracasso, se foi uma obra de Deus para mudar em ti alguma coisa, a semente foi semeada de alguma coisa lá. O aprendizado para ti, tem que erguer a cabeça e olhar para frente. Deus tem coisa maior ainda. Não termina aqui. Por isso que eu disse antes para vocês. Sim. Eu voltei no campo de trabalho, voltei para a fila e estou aqui. A hora que Deus me chamar de novo, eu estou aqui disponível para Deus. Eu voltei de um lugar, mas eu não desisti do meu chamado. Quase quis desistir. Mas eu não consegui. Não tem como, né? Quando eu cheguei a pensar assim, não, quem sabe os problemas que agora veio é tudo para mim. Quem sabe se eu parar de desistir, se resolva. Quem sabe eu sou o mal, né? Eu disse para ele. Falei assim. Talvez Deus esteja ouvindo, ou o diabo, alguém está escutando. Talvez eu sou o problema. Quem sabe se eu parar de desistir, a minha família vai viver melhor, vai acontecer alguma coisa, vão viver melhor. Eu cheguei a pensar isso em mim mesmo. Me senti culpado, muita coisa. A nossa natureza, porque quando tu vai e experimenta esse negócio de estar lá, de ser pastor, tu não consegue mais ser o mesmo. Aqui dentro, teu sentimento, tua vida não consegue ser o mesmo. Te muda assim. E com certeza, como meu pastor disse, no futuro tu vai estar lá de novo. E tu vai lembrar de tudo isso aí que tu passou. Fiz desse jeito, não deu certo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer melhor do que eu fiz, onde eu preciso fazer melhor. Não vou fazer isso que eu fiz lá e não deu certo. Glória a Deus. É aquela questão, né, pastor? O versículo, né? Aquele que coloca a mão no arado não consegue olhar para trás, né? Não pode, não tem como. Não. O senhor Eu entendi isso errado, sabia? E eu tava me culpando por isso. Eu dizia pra mim assim, a Bíblia diz isso, o que é de mim agora? Mas não tava falando do campo onde eu tô trabalhando. É do chamado? Do meu chamado. Sim. E eu não tava entendendo isso. E eu tava me martirizando por dentro. E mais uma vez, se não fosse minha esposa ser uma coluna forte do lado. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Sueli de Oliveira da Silva. Amém. Glória a Deus. Então vamos ter que encerrar hoje. Se deixar por nós, a gente fica até 3 da manhã. até as 3, 4 da manhã conversando. Quero agradecer a oportunidade, né, o convite, poder estar aqui. E foi muito bom. Experiência nova para mim. O pastor não é muito fã de câmeras, então a gente... E não tô muito bom na minha saúde também. Sim. Mas a gente agradece. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam continuar com esse trabalho aí. Amém. Glória a Deus, amém. Tenho certeza que tem edificado muita gente que assiste, né? E que continue sendo bênção. Com a graça de Deus, a gente já teve alguns feedbacks bons, alguns testemunhos também de episódios. E eu tenho certeza que com esse de pastoreio jovem, trazendo o senhor, que é o pastor mais jovem, né? Que saiu pro campo mesmo trabalhar
da nossa denominação, eu tenho certeza que vai inspirar outros jovens. Nós vamos ouvir também Bastante grandes bom. testemunhos desse episódio. O maior espelho, jovem, para você, né, para mim, é Jesus Cristo. Isso é verdade. O homem falha, o homem Uhum. comete erro, o homem não sabe de tudo. Mas os homens que confiam em Deus são um exemplo. A isso, o maior de todos é Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Glória a Deus. Então, agradecer também aos patrocinadores, né, que tem apoiado essa obra para a gente continuar espalhando a mensagem de Deus dessa forma criativa. A Metalúrgica Lemos, lá o pastor Marcos Lemos, lá em Venâncio Xará, Soares. né? Eu Xará, lá na cidade de Parente. Venâncio Soares, são parentes. A Ótica Soares, que tem nos apoiado, a Meu Banner, que é um site de anúncios para quem trabalha com produtos de afiliados, né? Afiliados de... Não posso falar o nome das empresas aqui, senão dá problema de direitos autorais. Mas pega o seu link de afiliado, se cadastra lá no site, tem planos a partir de R$6 lá. E ele gera todos os banners personalizados, tudo prontinho já para te divulgar, todos os scripts para te não ter nenhum trabalho e as tuas vendas aumentarem ainda mais, né? A Hadash Papelaria Afetiva, que tem nos apoiado. A RB Limpeza, nosso irmão Rafael. A Ótica Soares, que é o local que eu trabalho. E é o Dia de Festa NH, que é um dos nossos principais patrocinadores aqui da loja, que tem cedido o espaço pra gente fazer gravação e, enfim, sempre apoiando em todos os episódios, né? E nós somos gratos a Deus por essas pessoas que têm acreditado nesse trabalho e têm nos apoiado num todo em geral. Então, é isso, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos É um né? privilégio ter o senhor aí hoje. Queremos chamar o senhor mais vezes para nós continuar A gente vai ter que ter uma experiência com essa Deus conversa. parte 3, velho. E como já é de costume, né, nós da Igreja Pentecostal Unida do Brasil temos em nosso portfólio, vamos dizer assim, um estudo chamado Em Busca da Verdade. Se você tem o interesse de conhecer mais da Palavra de Deus, de se aprofundar um pouco mais, esse estudo ele leva nós de Gênesis a Apocalipse. E se você tem esse interesse, entre em contato com nós ali, chama nós no Instagram, nos comentários, que nós vamos estar encaminhando para alguém mais, para a igreja mais próxima de você, tá entrando em contato para passar esse estudo. Amém. Aproveitando, Então- já pedi então que curta o vídeo, comenta aí embaixo, compartilha, manda pra todo mundo, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio novo e que Deus abençoe a vida de cada um. Abraço, Amém. Deus abençoe. Abraço, Deus Amém. abençoe.